Carta 16. Meu querido pai, enquanto escrevo, a cidade está agitada como um mar tempestuoso. Os altos murmúrios da multidão nas ruas e até mesmo no mercado distante alcançam os meus ouvidos assustados. Um esquadrão da cavalaria romana trovejou em direção ao templo, onde o tumulto é maior, porque um rumor de uma insurreição iniciada entre as pessoas chegou aos ouvidos de Pilatos, o procurador. Mas não há insurreição contra a autoridade romana, querido pai. Infelizmente, nosso povo, que antes era um povo de Deus, e os mestres do Oriente, são agora tão servis e submissos a esses mestres pagãos, os romanos, que não levantam um dedo para remover seu jugo degradante. Isso seria um movimento para as liberdades da Judéia. A motivação do tumulto, que parece aumentar a cada momento, é um ato extraordinário de poder por parte do novo profeta Jesus. Esse nome se torna, por meio da minha caneta, tão familiar para você, um nome ao qual posso dizer sobriamente: todos os joelhos ainda se curvarão, tanto dos judeus quanto dos gentios. Vou relatar-te as circunstâncias, pois essa manifestação de poder dele é uma outra prova de sua missão divina. Na minha última carta, querido pai, eu afirmei que comumente se dizia que este homem maravilhoso estaria aqui na Páscoa e que todos os homens estavam falando deste evento que se aproximava, e realmente pensando mais em sua presença aqui do que na própria festa. Mais do que isso, foi dito que muitos viriam a Jerusalém não por outro motivo, viriam aqui para vê-lo e para testemunhar algum novo milagre. E hoje o Rabino Amós disse que o número de estrangeiros na cidade é até então sem precedentes. Ontem o primo de Maria, João, retornou e entrou inesperadamente no corredor da fonte, no fundo da casa, onde estávamos todos assentados sobre o frescor das videiras, com as quais, a pedido de Maria, foi coberto um muro de treliças. O tio Amós estava incumbido de ler o profeta Jeremias para nós, uma profecia relativa ao Messias que há de vir, ou seja, que veio, querido pai. Quando João apareceu, o rubor do rosto de Maria foi um bem-vindo para ele e lhe mostrou quanto ele lhe era querido. O tio Amós o abraçou e o beijou e o acomodou junto a nós e chamou um servo para lhe lavar os pés, pois estava empoeirado e exausto da viagem. Por ele, soubemos que seu amado mestre Jesus tinha chegado a Betânia e que estava descansando de suas fadigas na hospitaleira casa, embora humilde, de Lázaro, Maria e Marta. Quando ouvimos isso, ficamos todos felizes, e o tio Amós particularmente parecia experimentar a mais profunda satisfação. Se ele vir a Jerusalém, ele disse calorosamente, ele será meu convidado. Diga-lhe para vir à minha casa, ó João, para que minha casa seja abençoada por ter um profeta de Deus cruzando meu limiar. Oh, de modo algum, não se esqueça de pedir-lhe para passar a Páscoa conosco, exclamou Maria, olhando sinceramente ao rosto do jovem discípulo e colocando a mão confiante em seu punho. Eu direi ao meu amado mestre o teu desejo, Rabino Amós, respondeu João. Sem dúvida, como ele não tem lar nem amigos na cidade, ele ficará sob vosso teto. Não digas sem amigos, eu exclamei. Somos todos seus amigos aqui, e de bom grado seríamos seus discípulos. O quê? O Rabino Amós também? Gritou João, com um olhar de prazer e surpresa no venerável sacerdote de Deus. Sim, estou pronto, e depois de tudo que tenho ouvido e visto, estou pronto para confessar que ele é um profeta enviado de Deus. Ele é muito mais do que um profeta, ó Rabino Amós, respondeu João. Nunca um profeta fez as obras que Jesus faz. Parece que todo o poder está ao seu comando. Se tu testemunhasses o que eu testemunho diariamente, enquanto ele atravessa a Judéia, dirias que ele era Jeová que desceu à terra na forma humana. Não, não blasfeme, jovem, disse o Rabino Amós, com uma severidade de reprovação. João curvou a cabeça em reverência à repreensão do Rabino, mas ainda assim respondeu respeitosa e firmemente. Nunca nenhum homem fez como ele. Se ele não é Deus em carne, ele é um anjo em carne vestido de poder divino. Se ele é um Messias, eu disse,
Ele não pode ser um anjo porque não são claras as profecias, no sentido de que o Messias seria um homem de dores? Não é ele a semente da mulher? Um homem e não um anjo? Sim, respondeu João. Você se lembra bem das profecias. Eu creio firmemente que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. No entanto, que ele é mais do que um homem e que ele é menos do que Deus é incompreensível para mim e para meus companheiros discípulos. Nós nos maravilhamos, amamos e o adoramos. Em um momento nos sentimos como que o abraçando como um irmão querido e amado, e em outro estamos prontos a cair aos seus pés e adorá-lo. Eu o vi chorar ao contemplar as misérias dos desventurados doentes que são arrastados à sua presença, e com um toque, com uma palavra, curá-los. E eles permanecem diante dele na pureza e beleza da saúde e energia. Eu o vi com uma voz de comando como nunca nenhum homem falou, expulsar demônios daqueles que estavam possuídos por eles, e ouvi os demônios submissamente implorarem para não serem enviados ao seu lugar, mas que eles lhe permitissem ficar vagueando no ar e na terra até a hora que sua sentença final saia dos lábios de Deus. Mesmo os demônios estão assim sujeitos a ele. Tão tremendo é o seu poder, e todas as enfermidades desaparecem diante de seu olhar, como o ar desagradável dos pântanos diante dos raios do sol da manhã. Contudo, disse Nicodemos, um fariseu rico, que entrou enquanto João falava, e ouviu sem interromper, pois é costume dele entrar e sair como quer, por ser um amigo do meu tio. Contudo, jovem homem, eu ouvi você dizer que Jesus, de quem você e todos os homens contam tão poderosos feitos, ficou em Betânia para se recuperar da fadiga. Como pode um homem que detém todas as doenças em seu poder estar sujeito ao mero cansaço do corpo? Eu lhe diria, médico, cura-te. Isso foi falado com um tom de incredulidade por este sábio líder dos judeus. E alisando a barba branca, ele esperou de João uma resposta, pois, como muitos dos homens eminentes, digamos, a maioria deles, custou-lhe crer em tudo o que ouvia sobre Jesus, pois até então ele não o havia visto, nem seria provável que o visitasse caso viesse à cidade, para ver por si mesmo, com receio de que sua popularidade entre os judeus diminuísse, pois ele era um homem de muita ambição e esperava um dia ser o principal governante do povo. Sendo assim, embora ele devesse realmente estar convencido de que Jesus é o Messias, temo que ele não tenha franqueza suficiente, com medo dos judeus, para confessá-lo. Tal é minha opinião a respeito do amigo do meu tio, o rico e poderoso fariseu. João respondeu-lhe e disse: Até onde eu sei acerca do caráter de Jesus, seu poder de cura sobre doenças não é para o seu próprio bem, mas para o benefício da multidão. Ele usa o seu poder para realizar milagres em benefício de outros, através do amor e compaixão, e para demonstrar o poder divino nele. Seus milagres são usados unicamente como provas de seu caráter messiânico. Sendo um homem com esse poder divino habitando nele, está sujeito a enfermidades como um homem. Ele tem fome, sede, cansaço, sofre como um homem. Eu o vi curar o filho de um nobre e restaurar-lhe a força com uma palavra, e logo em seguida sentar-se apoiando a cabeça dolorida em sua mão, com aparência pálida e fraca e sem energia, pois seus trabalhos de amor são vastos, e ele é frequentemente vencido por eles. Aqueles que o seguem para ficarem curados, não lhe dando tempo para descansar à noite. Certa vez, Simão Pedro, vendo-o prestes a sucumbir sob intenso cansaço, depois de curar o dia todo, perguntou-lhe: Mestre, tu dás força a outros, por que permites que se canses, quando toda a saúde e força estão aí como num poço vivo, e te cansas? Não posso escapar das enfermidades humanas por poder algum que meu Pai me tenha conferido para o bem dos homens. É-me necessário sofrer todas as coisas. Somente através do sofrimento posso atrair todos os homens a mim. João disse isso tão tristemente como se estivesse repetindo o verdadeiro tom em que Jesus tinha falado.
tanto que todos nós ficamos em silêncio por alguns instantes. Senti as lágrimas encherem meus olhos e fiquei feliz em ver que o orgulhoso fariseu Nicodemos parecia comovido. Depois de um minuto completo de séria pausa, ele disse: Este homem, sem dúvida, não é um profeta comum. Quando ele vier à cidade, ficarei feliz em ouvir de sua própria boca suas doutrinas e testemunhar alguns poderosos milagres. Sem dúvida, disse Amós, se ele é em verdade um profeta, não devemos rejeitá-lo. Devemos examinar honestamente suas afirmações de que foi enviado por Deus ao nosso povo. Certamente, respondeu Nicodemos, nós, os fariseus, estamos prontos para lhe dar ouvidos. Parece que vindo a Jerusalém, das províncias onde até agora pregou e realizou milagres, ele pretende desafiar todo o povo a reconhecê-lo como um profeta. Profeta ele é, sem dúvida, respondeu Amós. Não é a questão agora se ele é um profeta ou não, pois as centenas de pessoas que ele curou são testemunhas vivas de que ele tem o espírito e poder dos antigos profetas e é verdadeiramente um profeta. A questão que subsiste é se ele é o Messias ou não. Nicodemos, lento e negativamente, balançou a cabeça e então respondeu: O Messias não vem da Galileia. Ele provará que é o Messias com poder. Respondeu meu primo João com zelo. Quando o ouvires falar, Rabino Nicodemos, a graça de seus lábios e a profundidade da sua sabedoria te encorajarão a crer, e sem milagres reconhecerás que ele é o Cristo. Nesse momento, um grito súbito, impetuoso e alegre de Maria nos emocionou. E, olhando em direção à porta, a vimos dobrada nos braços de um jovem que eu nunca tinha visto antes. Minha surpresa não me deu tempo de formar uma explicação definitiva do que vi. Observei o jovem, que era extremamente belo e a imagem da saúde. Depois de beijar Maria na face, ele a deixou para atirar-se nos braços do Rabino Amós, exclamando: Meu pai, meu querido pai. Meu tio, que ficara espantado, olhando admirado para ele como se não acreditasse no que seus olhos viam, irrompeu em profundas expressões de grata alegria e, abraçando o jovem estrangeiro, caiu sobre o ombro dele e chorou, mal articulando as palavras: meu filho, perdido, mas encontrado novamente. Foi o Senhor que fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. João também abraçou o recém-chegado, enquanto o líder religioso permanecia em silêncio com espanto. Quem era o jovem cuja chegada produzia tanta emoção? E por que ele devia ser saudado como um filho por meu tio Amós? Eu não tinha ideia. E enquanto eu contemplava a cena assombrada, Maria correu e me disse com lágrimas de alegria brilhando em seus bons olhos escuros: É Benjamim, meu irmão perdido, amada Adina. Eu não sabia que você tinha irmão, respondi surpresa. Nós há muito o considerávamos morto, ela respondeu, num misto de emoções. 7 anos atrás ele ficou lunático e fugiu para os túmulos fora da cidade, onde ele habitou por muito tempo com muitos outros possuídos por demônios. Durante anos ele tem sido um homem louco e não tem falado conosco nem nos conhecido, e nós tentamos esquecer que ele vivia, já que pensar nisso nos fazia miseráveis sem esperança de sua restauração. Mas agora o vejo, parece uma visão. Veja quão varonil, nobre, como ele mesmo, com a mesma inteligência e olhos risonhos. Ela então correu para tomá-lo pela mão e guiá-lo até mim, todos os olhos sendo atraídos a ele, como se ele tivesse sido um espírito. Quando ele viu o olhar de espanto deles, ele disse: Sou eu, filho e irmão daqueles que me são queridos. Eu estou em meu juízo perfeito e bem. Quem fez essa mudança tão extraordinária, ó meu filho? Perguntou o Rabino Amós, com lábios trêmulos e mantendo a mão no ombro de Benjamim como se temesse que ele fosse desaparecer. Foi Jesus, o profeta do Altíssimo, respondeu com solene gratidão. Jesus! Todos exclamamos a uma só voz. Eu poderia ter dito isso, respondeu João calmamente.
Eu não precisava perguntar quem tinha realizado essa grande obra sobre ele. Rabino Nicodemos, tu conheceste bem esse jovem, tu o conheceste em sua infância e o viste em sua loucura entre as catatumbas. Duvidas agora que Jesus é o verdadeiro Cristo? Nicodemos não respondeu, mas eu vi pela expressão do seu rosto que ele cria. Eu estava vagueando perto de Betânia hoje de manhã, respondeu o perdido e restaurado, com modéstia e sentimento, quando vi uma multidão que eu segui loucamente. Ao me aproximar, vi no meio dela um homem a quem eu não havia visto antes, e senti uma propensão ingovernável de destruí-lo. A mesma fúria possuiu 7 outros meus companheiros de loucura, e juntos, num só pensamento e vontade, corremos até ele com grandes pedras e facas em nossas mãos. A multidão abriu caminho e retrocedeu horrorizada. Gritaram-lhe para se salvar. Mas ele não se moveu e, deixado sozinho num largo espaço, ficou calmamente esperando por nós. Estávamos a poucos metros dele e eu estava mais perto, pronto para atacá-lo mortalmente, quando ele quietamente levantou um dedo e disse: paz. Ficamos imóveis, sem poder para mover um pé, enquanto nossa fúria e ódio cresciam com a impossibilidade de maltratá-lo. Berramos e espumamos a boca diante dele, pois sabíamos que ele era o Filho de Deus que veio para nos destruir. Saiam dos homens e partam depressa, ele disse em um tom de comando como para nós, mas de fato aos demônios que estavam em nós. À sua palavra eu caí a seus pés numa terrível convulsão, e o meu corpo inteiro se contorceu como se estivesse lutando com um demônio invisível. Jesus então abaixou-se e colocou a mão sobre minha testa e disse: Filho, levanta-te, estás bem. Diante dessas palavras, uma nuvem negra pareceu ser tirada da minha mente e desaparecer. A glória de uma nova existência nasceu em minha alma, enquanto sua voz derretia meu coração dentro de mim. Rompendo em lágrimas, as primeiras que eu derramei em 7 anos, caí a seus pés e beijei e abracei-os, totalmente dominado por uma nova sensação de paz e uma felicidade interior indescritível. Siga o teu caminho e tema a Deus, a fim de que não caias uma segunda vez no cativeiro de Satanás, disse ele, erguendo-me. Então eu o segui, regozijando-me, e perto de Betânia foi quando me apressei a vir para cá, para alegrar vossos corações com a visão de mim restaurado ao meu juízo perfeito. Quando Benjamim acabou de falar, todos nós demos glórias a Deus, que o devolveu a nós, e que enviou tão grande profeta entre os homens. Assim que o chefe de Israel se despediu, eu o ouvi felicitando o feliz pai, dizendo que ele abraçasse a primeira oportunidade de ter uma entrevista com Jesus. E quando meu tio lhe disse que esperava ter o poderoso profeta como seu hóspede, o líder religioso pediu permissão para visitá-lo aqui após sua chegada. Mas, secretamente, eu ouvi acrescentar ao ouvido do rabino Amós, enquanto se despedia. Eu iniciei essa carta, querido pai, mencionando a grande comoção que está agitando toda a cidade e que foi causada por um ato de poder por parte do profeta Jesus, que nessa manhã, há 2 horas, entrou na cidade e se dirigiu imediatamente ao templo, seguido pelas ruas por uma multidão inumerável, tal como nunca vista antes em Jerusalém. Mas, como tomei uma grande parte desta carta para relatar o que aconteceu ontem no corredor da fonte, deixarei a narrativa do tumulto, cujas vozes ainda devem ser ouvidas, para minha próxima carta, que eu escreverei a ti quase que diariamente, para que eu possa te manter informado de todas as coisas que acontecem. Como desejas que eu faça. Este pedido teu, querido pai, me encheu de alegria. Foi uma certeza para mim de que começasse a se interessar por essas coisas maravilhosas concernentes ao Messias. E me leva secretamente a esperar que tu possas crer nele e aceitá-lo como ungido de Deus, que sem dúvida ele é, como as suas palavras e suas poderosas obras testificam. Quando eu tiver aprontado um tanto de cartas, eu as enviarei por Israel bem Judá, com a caravana que sai 8 dias após a Páscoa. Que o Deus de nossos pais seja contigo e te abençoe, e o povo santo da promessa.
Sua afetuosa filha, Adina.